Fala galera, beleza? Eu sou Kleber Martins e vamos dar continuidade à segunda aula do nosso mini curso, tá? Agora a gente vai estar salvando o arquivo que a gente desenhou, tá? No primeiro vídeo, né? No vídeo onde a gente criou esse projeto, a gente vai estar salvando esse arquivo para fazer a programação dessa peça, né? Dessa chapa no programa Articam, tá? Fazendo a criação dos percursos, tá? Vamos salvar aqui, ó. Petisqueira arredondada. Petisqueira arredondada. Opa, arredondada. Beleza? Salvar. Agora vamos abrir o programa Articam. Essa aula a gente vai estar programando no Articam, tá? Depois a gente vai estar programando no Aspire. Aqui, esse é o Articam 2018, tá? E aqui também tem um Aspire 10.5, né? Versão 10.5. Vamos abrir o Articam. Vamos escolher novo modelo. Vamos colocar a medida na nossa tábua, né? Ela tem 600 de largura por 3.000, né, de comprimento, né? 3 metros de comprimento. Escolhemos o ponto zero aqui, tá? Como referência, eu sempre escolho esse lado esquerdo inferior direito, na verdade. Vamos colocar aqui na vista 2D. Eu só vou aqui abrir o Articam, o AutoCAD e já fechar ele, tá? A gente já salvou. Opa. Vamos fechar, não precisa salvar. Vamos importar o nosso modelo aqui para dentro, tá? A gente vai vir aqui, ó, em vetor, que a gente já criou esse vetor. Importar. A gente vai vir aqui na nossa área de trabalho, pasta petisqueira arredondada, o arquivo petisqueira arredondada. Aqui ele vai estar falando algumas informações, né, sobre o nosso modelo, largura, altura, o posicionamento, aqui a gente deixa sempre, eu gosto de deixar, né, no centro do modelo, e aqui a unidade, né, vamos sempre deixar em milímetros. Tolerância também, deixa padrão aqui. Beleza, a nossa peça está colada aqui, né, tá, o nosso vetor, né, está na área de trabalho do Articam, certo? Vamos começar a parte de programação, tá? Aqui, lembrando, a gente vai fazer um desbaste com uma fresa mais grossa. Aqui a gente vai arredondar, deu uma mensagem aqui, vamos cancelar. Aqui a gente vai arredondar, né, esse desbaste. Aqui também a gente vai fazer um rebaixo e aqui a gente vai fazer o corte, beleza? A gente vai fazer essa repetição para todas as peças e essas peças aqui, né, essas marcações aqui, a gente vai fazer só um pequeno rebaixo para a gente saber onde a gente vai colocar o parafuso para fixar a nossa chapa na mesa de sacrifício, certo? Vamos começar por essa parte aqui, tá? Vamos selecionar todas as nossas marcações aqui dos parafusos, né? Segura o Shift e vamos selecionar o restante. Opa! Vamos novamente selecionar essas e essas. Beleza? A gente vai vir aqui, ó, em percurso, novo percurso 2D. A gente vai vir em desbaste. Associação do vetor, vetores selecionados, tá? Profundidade inicial 0, profundidade final, eu vou querer que a ferramenta faça uma marcação de 10 milímetros, né, de profundidade. Lembrando que nossa chapa tem, nosso material, né, tem 22 milímetros de espessura. Vamos escolher a ferramenta que a gente deseja fazer isso, tá? Eu vou selecionar essa ferramenta de um corte de 1/8 de polegada, beleza? Que vai ser a ferramenta que a gente vai começar e finalizar o trabalho, tá? Lembrando que eu já tinha comentado, a gente vai fazer essa etapa, né? No primeiro momento a gente vai fazer nessa parte da chapa, né? Daqui nessa parte, e depois a gente vai fazer nesta parte. Então a ferramenta que eu vou começar e terminar aqui vai ser a mesma ferramenta que eu vou começar e terminar aqui. Então com isso, né, eu vou economizar uma troca de ferramenta, porque a mesma ferramenta que vai terminar aqui vai começar a segunda parte, certo?
Aqui a gente vai para algumas configurações da ferramenta, tá? Isso aqui é uma coisa que está padrão aqui na minha máquina, porque eu escolhi, eu fiz os testes e eu escolhi esses valores, tá? Mas utilizando uma fresa como essa, se sua máquina for uma máquina da JDR, não tem problema nenhum você estar utilizando essas configurações, beleza? Passe lateral 2 mm, passe vertical 6 mm, avanço e mergulho 2.000 mm por minuto, tá? E a rotação do spindle eu sempre uso o padrão 18.000 RPMs. Aqui na estratégia, né, que a gente vai estar utilizando, eu gosto de utilizar a estratégia de offset, tá? De dentro para fora. Não vamos adicionar movimento de rampa, tá? Porque é um detalhe muito pequeno, então a rampa não faria nem sentido aqui, né? Não teria uma rampa quase, tá? Eu não recomendo nunca fazer alguma furação sem rampa, tá? Mas nesse caso especificamente não tem como se fazer porque o desenho é muito pequeno, tá? Vamos configurar a espessura do material, como eu disse, tem 22 milímetros. Aqui também é importante a gente verificar, ó, que a gente vai estar zerando em cima do material, tá? Tem a opção de você zerar embaixo também, mas a gente vai zerar em cima do material, né? Cadê? Será que tá certo? Tá certo. O zero é aqui em cima e aqui no final é 22 milímetros. Vamos nomear, né? Vou colocar aqui marcação, que a gente vai marcar para colocar o parafuso. E vamos calcular, tá? Aqui se a gente entrar no 3D, a gente consegue verificar, né? O que a ferramenta vai fazer, né? Ela vai descer, fazer o desbaste, descer mais um, fazer o desbaste, tá? Voltar para a vista 2D. Beleza, fizemos a marcação. Agora vamos fazer a parte de rebaixos, tá? Vamos começar fazendo esses rebaixos, né, do porta-molho. Então a gente vai ter que selecionar todos eles, tá? Vamos selecionar aqui. Seleciona. Beleza, selecionamos todos. Vamos aqui em percurso, novo percurso 2D, ferramenta de perfil. Apesar de ser um desbaste, como a gente vai estar utilizando uma ferramenta de 35 milímetros e o nosso furo tem 68 milímetros, se a gente fizer uma perfilagem, ela consegue fazer esse desbaste, né, de uma forma muito mais eficiente. Eu vou até abrir eu vou até abrir novamente o AutoCAD para mostrar para vocês isso. Aqui é uma informação muito, muito importante, tá? São estratégias de usinagem que a gente acaba utilizando que acaba otimizando muito o tempo de usinagem, tá? E com isso a gente ganha produtividade e consegue, né, ter um produto com um tempo de fabricação, um tempo de usinagem muito menor. Vou fazer um desenho aqui somente do furo, tá? Que a gente vai estar fazendo naquele caso. Ó, lá tem 68 milímetros de diâmetro. E a nossa ferramenta, tá? Eu vou fazer um outro círculo simulando a ferramenta. A nossa ferramenta tem 35 milímetros de diâmetro. Eu vou só mudar a cor da ferramenta para ficar mais claro aqui, né? Então você perceba que quando a ferramenta passa aqui, ó, ela vai fazendo esse perfil, ela acaba não deixando nada aqui nesse centro, tá? Eu vou fazer até uma marcação de onde é o centro da peça para vocês entenderem melhor. Não sei se ficou claro ainda, tá? Ó, beleza, vamos simular que a gente está aqui, ó. A nossa ferramenta vem aqui, ó. Quando a ferramenta encosta nessa parte, ela já tampa o centro aqui, tá? Ó. Ela já tampa o centro. Então, em qualquer lugar que essa ferramenta esteja, Ctrl V, ó, qualquer lugar que ela esteja, ela vai estar furando de qualquer forma o centro. Então vai ser como se fosse um rebaixo, tá? Se o nosso diâmetro aqui fosse um pouquinho maior, vamos colocar com 50 milímetros. Você percebe que se a gente fizesse apenas um aqui em volta, ele ficaria uma bolachinha no meio. Aqui, né? Porque ó, se a gente fizer um offset no diâmetro da nossa ferramenta, a gente pode ver que se a gente mandasse perfilar, ia sobrar esse cotoco aqui no meio, tá? Ia sobrar um pininho para cima. Mas já que como a nossa peça, o nosso furo, né?
nosso furo aqui tem 68, ó, 68 de diâmetro, como o diâmetro dele, como o raio dele é menor que 35, que é o diâmetro da nossa ferramenta, a gente consegue fazer o rebaixo como se fosse perfil. Se esse raio fosse acima de 35 milímetros, que é o diâmetro da nossa ferramenta, a gente não conseguiria fazer essa estratégia, tá? Bom, espero que tenha ficado claro essa parte aqui, mas eu acho que deu para entender, né? Se não deu também, vocês vão ver aqui na prática a gente fazendo, tá? Selecionamos tudo isso aqui, a gente veio aqui, né? Percurso, novo percurso 2D, perfil, a gente abriu essa guia. Os vetores selecionados, por onde que a gente vai fazer esse percurso? A gente vai fazer por dentro, tá? A gente não vai fazer por fora, a gente vai fazer por dentro. Profundidade inicial 0, profundidade final. Aqui no porta-molho eu deixo com 15 milímetros de profundidade, tá? Vamos selecionar a nossa ferramenta que eu mencionei, é uma ferramenta de 35 milímetros, né, de diâmetro, com uma haste de 8 milímetros. Vou alterar um pouco as configurações aqui, tá? Ó, passe lateral 15, a gente não vai utilizar o passe lateral, o passe vertical a gente vai estar utilizando. O avanço vou colocar 3.000 milímetros por minuto. E o mergulho também 3.000 milímetros por minuto. Lembrando, você só pode fazer um mergulho nessa velocidade se tiver movimento de rampa, tá? RPM eu gosto de deixar padrão 18.000 RPMs. A gente vai aqui, ó, em movimento de rampa. E a estratégia que a gente vai utilizar é a espiral. Então ela vai descendo, formando uma espiral. Beleza? Aqui a gente não mexe em nada, até porque não dá para mexer, né? Quando a gente coloca espiral, ela vai fazer uma espira, né, do espiral e vai descer 2, expira, desce 2, expira, desce 2. Beleza? O Z seguro da máquina, eu vou deixar 10 milímetros, tá? A espessura do material fica salvo aqui. Vamos colocar aqui. Colocar rebaixo molho, para eu saber. Uma coisa muito interessante, vocês viram que eles fizeram a marcação aqui, deixa eu mostrar no 3D. Ó, ela desce como se fosse uma espiral, tá? Ela vai descendo até chegar no final, beleza? O nosso passe vertical aqui tá como 2 milímetros, então ela vai dar, precisa fazer 15 milímetros, então ela vai dar 7 espirais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué. Ah, tá. Aqui tem que começar a partir dessa, né? Que completam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma de passe embaixo, né? Que na verdade não são 14, né? São 15 passadas, são 15 milímetros, então ela faz 8 passadas, tá? Vamos voltar, né? Para nossa vista 2D. A gente já pode fechar. Aqui uma coisa que vale lembrar, tá? Se a gente clicar aqui no percurso que a gente já criou, ele abre novamente, tá? Pra gente fazer alguma edição, alguma coisa que a gente queira, certo? Ou a gente pode vir aqui em projeto, percursos, e a gente selecionar o percurso que a gente quer editar, tá? Vamos editar esse percurso da marcação, que eu vou falar uma coisa que eu não tinha comentado, tá? Vamos editar esse percurso. Aqui, ó, no Z seguro, a gente vai deixar em 20 milímetros. E o Z inicial, né, desculpa, 20 milímetros e o Z seguro 20 milímetros. Por quê? Porque caso a nossa chapa que a gente vai estar utilizando esteja um pouco empenada na hora que a gente deitar ela na nossa mesa de sacrifício, a máquina vai subir 20 milímetros para se deslocar ao longo da chapa, tá? Então, se tiver algum pedaço abaulado, o correto é não ter, tá? Mas se tiver, ela não vai marcar a nossa peça, tá? Depois que a gente fixar aqui, a madeira teoricamente vai estar totalmente lisa, né? Então a gente pode voltar para os 10 milímetros aqui, beleza? Mas vamos só deixar salvo em 20 milímetros apenas nessa etapa, tá? De marcação do parafuso. Vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer agora o rebaixo, né? Dessa parte central da nossa petisqueira. Então vamos selecionar todos os vetores, né? Tomando cuidado para não selecionar esse vetor de fora, senão vai dar erro, tá? Se não vai dar erro não, senão vai sair errado, na verdade. Porque erro não vai dar. A gente só tem que selecionar certo e prestar muita atenção na hora que a gente fizer a simulação, né? Para ver se está tudo correto.
Porque na simulação a gente pega muita coisa que a gente às vezes edita errado, tá? Edita não, né? Programa, né? Ou faz a marcação errada. Eu vou até dar um exemplo depois, selecionando um vetor errado para vocês verem o que vai acontecer. Tá, mas vamos fazer a parte correta primeiro. Selecionei todos os vetores, né, que eu desejo fazer o rebaixo. A gente vai vir aqui então, percurso 2D, fazer um desbaste, né? Profundidade inicial 0, profundidade final 10 milímetros, tá? Essa parte tem 10 milímetros de profundidade. Ferramenta de 35 milímetros, né? Cadê? Aqui, ó, 35 milímetros. Os parâmetros, vou manter, só vou alterar a velocidade para 3.000, tanto a velocidade de avanço quanto de mergulho, para 3.000. A estratégia aqui é uma coisa muito importante, tá? Como eu disse, uma ferramenta como essa, que é larga, ela não pode descer de uma vez, então a gente sempre tem que fazer um movimento de rampa. Aqui eu vou fazer um movimento de rampa a partir da parte de fora, então eu vou fazer um offset, tá? Então ela vai fazendo esse esquema, né, de usinagem, tá? Que ela vai de dentro para fora ou de fora para dentro. E aqui eu vou escolher de fora para dentro. Então ela vai começar de fora e vai vindo para dentro. Ela vai começar por aqui e vai usinando até chegar no centro. Levanta, vem para cá a cada passe, que é de 2 milímetros. Beleza? Então offset começando por fora. Vamos adicionar um movimento de rampa, tá? Um movimento de rampa que eu gosto de estar utilizando nesta ferramenta, tá? É esta configuração aqui, tá? Ângulo máximo 10 graus, comprimento máximo 100, comprimento mínimo 100 e a altura inicial, né, que ela começa a fazer a rampa a partir de 1 milímetro antes de chegar no material, então para que ela entre já em rampa, beleza? Aqui no Z seguro, como eu disse, a gente vai voltar para o 10, tá? Vamos nomear, a espessura do material fica salvo, tá? Vamos nomear como rebaixo maior. Vamos calcular. Beleza. Vamos aqui na vista 3D. Por enquanto a gente só está vendo os vetores, tá? Não está vendo a simulação. Só para vocês verem o que vai acontecer, né? Depois a gente vai fazer a simulação. Ó, então ela desce aqui, ela anda 100 milímetros, ela vai até metade, desce mais um pouco, chega na espessura, na altura, né, que eu selecionei de 2 milímetros, aí depois ela faz o desbaste. Aí novamente ela vai 100 para lá, 100 para cá e faz o desbaste, beleza? Vamos voltar para a nossa vista 2D. Agora vamos fazer a parte do arredondamento, tá? O arredondamento é essa parte aqui de fora, tá? Vamos selecionar todos os perfis novamente, né? Os perfis não, desculpa, os vetores. Todos os vetores de fora. A ordem que você seleciona, ela não importa, tá? Na verdade. Porque ela não é a... Ó, aqui eu já tinha pegado errado, hein? Porque se eu não me engano, essa ordem de seleção ela não interfere na ordem de usinagem, tá? A ordem de usinagem dá pra gente fazer a edição, vou mostrar pra vocês aqui. Porque geralmente, às vezes, eles fazem umas ordens que não tem muito sentido, tá? Não tem muita lógica, não sei exatamente qual que é o parâmetro que eles usam para fazer a ordem, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz manualmente também. Então vamos lá, selecionamos todos essas laterais, né? Esses vetores externos para a gente fazer o arredondamento. A gente vai vir aqui em percurso 2D, a gente vai vir em perfil. A gente desceu 10 milímetros, então a gente vai descer 10 milímetros também, tá? Então, profundidade inicial 0, profundidade final 10 milímetros. Vamos selecionar a ferramenta, tá? Aqui a gente vai estar utilizando, como eu já tinha mencionado, uma ferramenta esférica de meia polegada com uma haste de 6 milímetros. Vamos selecionar. Ó, passe lateral, uma fresa Ball-Nose, né? Esférica, então o passe lateral é um passe bem curto. Mas a gente não vai estar utilizando nesse percurso, né, o passe lateral. Somente o passe vertical, então ela vai descer de 4 em 4 milímetros. Se aqui tem... Se essa ferramenta vai descer 10 milímetros e o máximo é 4, então ela vai dar 3 passes, né?
de 3,33, tá? Avanço 2000, mergulho 2000, lembrando que eu vou descer também em rampa, RPM 18.000, padrão que eu gosto de utilizar. Movimento de rampa, tá? Eu vou colocar para suavizar, e para ela suavizar apenas 50 milímetros, tá? Até ela chegar na profundidade de 4, no caso 3,3. Beleza? Z seguro, vamos manter 10. Uma outra coisa importante, aqui ó, por onde que ela vai perfilar? Ela vai ter que perfilar por dentro, tá? Então ela vai perfilar por dentro dessa linha, então ela vai passar exatamente nessa linha, tá? Daria também para a gente selecionar essa linha e vir aqui e colocar ao longo, beleza? Mas como a gente já fez o cálculo certinho, vamos colocar desse jeito, por dentro, tá? Vamos nomear, vou colocar aqui arredondamento, beleza? Vamos calcular. Então, vamos lá na vista 3D. Opa, vamos mudar aqui o ângulo. Ó, então a nossa ferramenta, ela vai... Ó, o vetor que a gente está utilizando aqui, nesse caso, é este. Tá? Então a ferramenta vai só passar aqui em volta para dar aquele efeito arredondado aqui. Tá? Vamos voltar, depois a gente vai fazer a simulação de tudo, tá? A última etapa, né, que falta, deixa eu fazer só uma simulação para vocês verem como é que está o projeto até o momento, tá? Ó, a gente vem aqui em projeto, clica em percurso, clica nos percursos, na verdade, né? A gente vem, cadê? Ué, onde é que é? Aqui, simulação. Simular todos os percursos. Aqui vamos selecionar algumas configurações, né, do percurso. Aqui dá para fazer tipo bem detalhado, mas vamos colocar aqui padrão, tá? Porque senão às vezes pode demorar ou travar o computador, tá? Dependendo da sua máquina, ela pode travar. Se você colocar no auto personalizado. Vamos colocar para simular. Ó, temos o nosso rebaixo do molho, temos o nosso rebaixo principal com o arredondamento, tá? Aqui vocês podem ver que a peça está arredondada aqui nessa parte, né? Diferentemente daqui na parte do porta-molho que ela está reta, tá? A gente consegue ver aqui. Deixa eu inclinar mais aqui. Ó, todas ficaram arredondadas, tá? Eu vou só mudar aqui, eu vou simular como se eu tivesse cometido um erro na hora de selecionar os percursos, tá? Eu vou deixar invisível os percursos, tá? Porque eu quero selecionar essa linha e tem um percurso criado exatamente nessa linha, tá? Então vamos supor que quando eu estivesse fazendo essa parte aqui do rebaixo maior, eu tivesse não selecionado esse, eu tivesse selecionado esse, tá? Vamos colocar aqui para calcular só para vocês verem o que aconteceria. Vou fechar aqui. Eu vou vir aqui na simulação. Eu vou reiniciar a simulação e simular todos os percursos novamente. Olha o que aconteceria aqui, ó. Foi esse daqui, né? O primeiro que eu editei, tá? Ó, esse foi o primeiro. Quando a gente olha na simulação, a gente pode ver que os outros estão todos arredondados, menos esse primeiro, tá? Porque eu selecionei o vetor errado. Em vez de selecionar o vetor de dentro, né? O correto é esse, eu acabei selecionando esse. Tá? Então, a nossa ferramenta de arredondamento, ela passaria exatamente no mesmo lugar que tem o rasgo, certo? Vamos desfazer isso aqui que eu fiz, né? Senão vai dar errado. Eu clico no percurso, seguro o Shift, né? Desmarco e marco o correto. E coloco para calcular novamente. Eu fecho e vamos reiniciar a simulação, né? Só para garantir que deu tudo certo. Ó, agora já arredondou novamente, beleza? Vamos dar continuidade aqui, tá?
Agora falta só fazer o recorte das peças, né? A gente já tem toda a parte de usinagem, vamos só voltar a gente recortar as peças. Vamos selecionar todas as partes. Opa, deixa eu deixar visível, né, os percursos. Vamos selecionar todas essas partes externas, né, os nossos vetores que a gente criou. Vamos selecionar todos. Esse. Beleza, selecionamos todos. A gente vai vir aqui em percurso, novo percurso 2D e perfil. A gente vai perfilar. Por onde que a gente vai perfilar? Por fora agora, né? A nossa medida tem um vetor, o nosso vetor tem o tamanho exato, então a gente vai ter que passar a ferramenta por fora. Por fora, profundidade inicial 0, tá? Profundidade final agora, como o nosso material tem 22 milímetros, por segurança eu vou passar 1 milímetro, tá? Isso vai fazer com que marque, né, a nossa mesa de sacrifício, tá? Mas não tem problema, que a gente é só depois fazer uma repassagem nela, né? A nossa mesa de sacrifício ela serve para exatamente ser sacrificada nos cortes para garantir que o corte atravesse, tá? Então eu vou atravessar 1 milímetro. 1 milímetro assim, né? 22 mais 1, né? Ferramenta, né? Aqui nós vamos utilizar a mesma ferramenta que a gente começou a usinagem, que é uma ferramenta de um corte de 1/8 de polegada. 6 milímetros de profundidade, 2000 e 2000, tá? Vamos adicionar o movimento de rampa. Cadê? Movimento de rampa, suavizar com 50 milímetros. Aqui você vai colocando, tá? Quanto mais o comprimento aqui, comprimento e o mínimo aqui, o máximo e o mínimo você colocar, mais suave vai ficar a rampa, tá? Só que também se você deixar muito aqui, você vai perder um pouco de tempo na usinagem, tá? Tipo, vai ser meio que desnecessário. Então você vai se adequando, tá? Eu gosto muito desse número de 50, tá? Entre 50 e 100, dependendo da ferramenta. Quanto mais larga for a ferramenta, né? Quanto mais atrito tiver o material, mais você vai colocar aqui o número, né? O tamanho. Beleza? Eu gosto de colocar nessa ferramenta fininha 50. Z seguro, 10 aqui, não tem problema, deixa as mesmas coisas. Sequência de corte. Aqui, que eu falo, eles têm algumas opções, tá? Ordem de T, esquerda para direita, topo, de tipo formato de espiral. Meu, aqui tem algumas coisas, aqui tem uma parte manual também, só que eu não sei como é que funciona esse negócio do manual. Eu seleciono manualmente, né? Depois, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora já. Beleza, fizemos aqui, vamos salvar, né? Recorte. Calcular agora. Maravilha. Vamos fazer uma simulação aqui. Então eu fico meio confuso aqui, porque geralmente eu uso essa aba de projeto, eu uso a simulação nessa parte aqui, ó. Percurso simulação. É que eu estou querendo utilizar essa aba aqui, que falando que é mais rápido utilizar por aqui, mas sabe quando a gente vai pegar uma coisa nova, a gente fica meio perdido, mas vamos tentar, né? Vamos se adaptar ao jeito que é mais rápido, né? Quando a gente pegar amanhã vai ficar mais rápido mesmo. Ó, agora que eu já sei. Reiniciamos, né? Oh, carambolas. Vamos fazer todos os percursos agora. Maravilha, atravessou o material. Ó, e aqui estão as nossas peças, tá? Conforme a gente já tinha planejado, tá? Fica exatamente igual, tá? Você fazendo a criação do percurso certo, não tem segredo nenhum. Nenhum. Beleza? Vamos... não, deixa eu mostrar como é que faz a sequência, né? A sequência, escolher a ordem de usinagem, a ordem de corte, tá? Eu vou só mostrar em um caso, mas entenda que todos os outros vai ser a mesma coisa, beleza? Vamos aqui abrir o percurso que a gente deseja alterar, né? Ó, por exemplo, vamos no recorte aqui, tá? A gente vai selecionar a ferramenta aqui, que a gente quer editar, né? E a gente vai vir aqui, ó, ordem de perfil. Ó, e aqui tem os números, por onde que ele vai começar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, ele já está dando uma ordem legal, ó. Ele vai começar por aqui, depois vai vir para cá. Depois, ó,
sobe para cá, depois vem para cá, então tá numa ordem bacana. É que tem vezes que às vezes eles falam tipo assim, pega esse 1. Deixa eu mostrar como é que muda, né? Você vai entrar aqui, ó. Opa, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui e voltar de novo. Fresa, aqui. Quando você clicar aqui, já vai vir abrir essa ferramenta aqui número 1. Aí você clica, qual peça que você quer que seja 1? Vamos supor que a gente quer aqui, ó. Essa seja 1. Aí ele muda aqui pro 2, tá vendo? Onde você quer que seja 2? Você fala assim, 2 eu quero que seja essa. Aí você seleciona, ó, virou 2. Aí na setinha fica o 3. Aí você escolhe, ó, 3. Aí você vai selecionando até chegar na última. Beleza? Então, tem vezes... Deixa eu reiniciar aqui a contagem, que ele começa do 1. Tem vezes que ele seleciona assim, automaticamente. 1, 2 aqui, aí 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui. Aí a máquina fica andando muito tempo sem cortar, tá? E isso é um desperdício de tempo, né? A máquina fica ligada, sem cortar nada, fica só movimentando de um lado para o outro, sendo que ela poderia fazer movimentos mais perto, entendeu? E com isso, fazer com que o percurso seja menor, beleza? Mas como eu disse, se eu vou reiniciar aqui. Não, eu vou fechar normalmente, porque eu acho que vai voltar o que era, né? Ou não? Não voltou. Mas ela estava numa sequência legal, ó. Tipo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sobe para a linha de cima. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até o final agora, tá? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, tá? A gente chega aqui no 24, clica, não clica mais em nenhum, e é só a gente fechar, porque ele salva automaticamente, tá? Essa parte de ordem. Quer ver? A gente pode até abrir de novo. Ó, que ele vai salvar sozinho, tá? E é assim que a gente seleciona a ordem, tá? Às vezes sai a ordem boa automático, às vezes não sai, tá? Mas dessa vez saiu, beleza? Tranquilo, fizemos a programação. Agora vamos para salvar, né? Vamos salvar esse arquivo, né, do Articam, porque se a gente precisar fazer qualquer edição, é só a gente abrir o programa, tá? O arquivo, né, desculpa. Área de trabalho, petisqueira arredondada. Vamos criar duas pastas, tá? Como eu tinha mencionado aqui, esse projeto vai ser feito em duas etapas. Uma parte maior, outra parte menor. Vamos colocar aqui numa pasta nova. Parte maior. Vamos copiar, né? FN. Ctrl C. Vamos salvar como parte maior, para a gente saber qual que é. Beleza. Vamos salvar os percursos, né, que a gente criou. A gente vem aqui em percurso. Salvar percurso como. Então tá todos os nossos percursos aqui, tá? Aqui eles ficam na ordem que a gente criou, mas a gente pode alterar a ordem, tá? Vamos jogar tudo para cá, tá? Aqui é os que a gente criou e aqui é os que a gente vai salvar, tá? Então vamos começar desde o começo. Vamos começar primeiro salvando. A gente tem que lembrar, tá? Que a gente tem que salvar percursos de acordo com as ferramentas, tá? Não adianta a gente salvar dois percursos com ferramenta diferente, não vai dar para usinar da forma correta. Então a gente vai começar pelo processo de marcação. Vou fazer a marcação. Vamos escolher a pasta aqui, né, primeiro. Área de trabalho, petisqueira maior, parte maior. Aqui o nome que a gente vai dar, tá? Aqui tem alguns nomes já prontos, mas que eu uso, né? Ou você pode escrever no natural, tá? Eu vou escrever aqui só para mostrar como é que eu faço, tá? Eu gosto de primeiro numerar, né? Numerar como? Primeiro passo, né? Coloco o número 1. Eu vou estar utilizando uma ferramenta reta de 3.175 milímetros para fazer a marcação, tá? Porque aí na hora que eu abro, eu já sei certinho que arquivo vai fazer o quê, beleza? Então eu sei que a ferramenta 1 é marcação, salvar, tá? Salvei esse percurso. A gente vai pegar esse percurso e, ó, pôr para lá de volta. Ele vem para cá. Agora vamos pegar os próximos. Rebaixo do molho e depois o rebaixo maior. Os dois são feitos com a mesma ferramenta, tá? E eles vêm para cá na mesma ordem, por exemplo. Então eu coloquei primeiro o porta-molho, o rebaixo do molho. Então primeiro ele vai fazer o rebaixo do molho e depois ele vai fazer o rebaixo maior, tá?
A gente vai vir aqui, vai salvar na mesma pasta, tá? Vai mudar aqui. Ó, aqui já tinha um certinho, ó. É o processo número 2, tá? Que vai utilizar uma ferramenta, né, reta de 35 milímetros. Beleza? A gente vai vir aqui em salvar. Vamos voltar esses dois para lá. Arredondamento. Arredondamento, etapa número 3. Aqui já tinha também. Etapa 3, uma ferramenta redonda, eu escrevo só red, tá? Redonda de 12,7 milímetros, que é meia polegada. Vamos salvar. Agora a última etapa, né? Recorte. A gente vai vir aqui, vamos ver se tem. Aqui tem. É a etapa número 4, ferramenta reta de 1,175 milímetros. E aqui no final, sempre na última ferramenta, eu gosto de mencionar o tamanho, a profundidade que eu selecionei. Por exemplo, na minha tábua tem 22, eu falei para descer 23, tá? Porque aí na hora eu chego lá e meço na tábua se ela tem realmente 22 milímetros, para saber se os 23 vai ser possível da gente cortar, tá? Porque às vezes a gente programa fazer com uma tábua de 22 e chega lá, na hora ela tem 30. Aí você já sabe que não vai dar, aí você tem que voltar para a programação novamente, tá? Beleza, a gente vai vir aqui em salvar e fechar e vamos salvar novamente, tá? Beleza, Kleber, você falou que ia aproveitar aqui, como é que você vai fazer a parte que você vai usinar esse restante da tábua, né? Essa parte aqui. É bem simples, né? Como vocês viram, eu vou ter que tirar 3 fileiras, né? Se eu tirar 3 fileiras aqui, as 3 primeiras fileiras, vai equivaler à parte faltante, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, desse jeito que eu fiz aqui, ó. Eu vou selecionar, deu certinho, ó. Selecionei exatamente essas peças, tá? Aqui eu vou tirar esses 2 furos que eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer depois. Opa! Vou tirar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, tá? Ah, Kleber, mas é o percurso daqui ainda. Mas tem um truque. Ó, o truque é você clica 2 vezes. Ele não vai achar o vetor que a gente apagou. Então ele só vai selecionar os vetores que já estão aqui. Que aí a gente só vai vir aqui e colocar calcular agora. É só isso. A gente vai fazer para todos isso. Beleza? Ó, seleciona o percurso. Ele não vai achar os vetores que a gente apagou e só vai selecionar os vetores restantes. E a gente vai vir calcular agora. Fecha, fazer novamente com outras peças, ó, com outros percursos. Ó, porta-molho. Ele não reconhece, só reconhece os de baixo. Calcular agora. A gente fecha. O recorte. Ele não reconhece os de cima. Calcular agora. Fechar. Tá? Se eu não fizesse isso, eu ia ter que fazer tudo com a criação de novo, não sei o que. Esse é um macete que o pessoal tem, tá? Por que eu deixei esses 2 pininhos aqui, né? Porque como eu excluí as tábuas aqui, eu preciso descer 2 marcações aqui, né? Então eu só vou pegar essas 2 marquinhas e jogar para baixo, tá? Vou jogar um pouquinho mais para cá, essa, e um pouquinho mais para cá, essa, tá? Seleciono aqui. Ó, eu peguei essas peças porque ele automaticamente já reconhece que elas faziam parte do projeto anterior. Então ele já seleciona elas, aí a gente só vem aqui em calcular agora. Tá? Então eu fiz a outra parte sem fazer uma programação do zero, tá? Então anteriormente a gente usinou essa parte, agora a gente vai usinar só essa parte aqui, como eu mostrei para vocês na parte de criação de desenho. Beleza? Vou fazer até uma simulação para vocês verem. Ó, a gente literalmente excluiu 3 fileiras. Então a gente só vai fazer isso aqui agora. Mas vamos fazer reiniciar a simulação para vocês verem na prática, né? Reiniciar e fazer. Beleza, tá? Ela fez 5 fileiras de 3, fez 15 peças. Show? Agora vamos salvar novamente, tá? Porque esse aqui é um outro projeto. Então vamos arquivo salvar como, né? Para não salvar em cima do outro. Vamos criar outra pasta, né? Aqui é a parte maior, essa daqui é a parte menor. Parte menor. Parte maior, parte menor. Salvar. Agora vamos salvar os percursos, tá? Salvar percurso como. Mesmo esquema, tá? Vamos usar a mesma estratégia. Também já vai estar tudo aqui que a gente acabou de utilizar, tá? Vamos só ter que alterar a pasta, né?
Ó, aqui estava na pasta na parte maior, vamos para a parte menor. Parte menor. Abrir a pasta. Vamos lá, marcação, põe para lá. Ferramenta número 1, reta, paranã, marcação, salvar. Volta, rebaixo do molho, depois rebaixo maior. Ferramenta 2, reta, né, de 35 milímetros. Salvar. Estou fazendo mais rápido porque é exatamente o que eu fiz anteriormente, tá? Arredondamento, parte 3. Opa, parte 3. Ferramenta redonda de 12.7. Salvar. Agora vamos para a última, que é o recorte. Ferramenta 4. Reta de 3.175 mm com 13 de profundidade final. Salvar. A gente pode até colocar em explorar que a gente vai abrir. Ó, já tem então os 4 arquivos. Beleza? A gente pode fechar tudo e salvar novamente, tá? Próximo vídeo, aqui já tá certinho, tá? A parte 1, parte 2. Próximo vídeo a gente vai estar fazendo essa mesma criação, tá? Utilizando essa mesma criação de percurso, tá? Utilizando o programa Aspire, tá? Eu só fiz nos dois porque tem gente que prefere Articam, tem gente que prefere Aspire. Quando eu estiver no Aspire eu vou mostrar algumas coisas que estão em lugares diferentes, tá? E existem recursos que o Articam tem, que o Aspire não tem, e existem recursos que o Aspire tem e o Articam não tem, tá? Então, sempre vai depender do projeto, vai ser melhor usar ou um ou outro, tá? Mas de modo geral, eu acho que o Aspire é um programa muito melhor do que você utilizar e mais completo do que o próprio Articam, tá? Só que tem coisas que a gente tem que fazer no Articam porque no Aspire às vezes é um pouco mais complicado ou existem coisas que realmente não tem no Aspire, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai estar usinando no Aspire, criando o percurso no Aspire, e no próximo vídeo final a gente vai estar usinando de fato, né? A gente vai estar colocando a mão mão na massa e vamos estar fazendo vamos estar executando, na verdade, toda a criação desse percurso que a gente já fez nos 2 programas, beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima, até mais!